Depois de ter sido abandonado recém-nascido na porta de uma igreja num subúrbio no interior do reino de Clover, o Asta foi criado em Hag sob os cuidados do padre Orphai e da freira Lily, junto com outros órfãos que também viviam ali no local, em especial o seu grande amigo e rival Yuno, que também foi encontrado na frente da mesma igreja no mesmo dia que o nosso anão bombado. Com o passar do tempo, enquanto todas as outras crianças iam desenvolvendo seus poderes mágicos, o Asta percebeu que ele era diferente. Não só um pouquinho, mas muito diferente. Isso porque ele não possuía nenhuma magia num mundo em que a magia era tudo. Aí rolou o ritual para poder receber os grimórios aos 15 anos, em que os magos, os adolescentes foram lá, e o Asta foi ridicularizado nessa ocasião por ter sido o único a não ter conquistado o dele, o que fez com que o seu grande sonho de um dia se tornar rei mago ficasse ainda mais distante. Só que logo depois, ao tentar defender o Yuno de um criminoso que tinha acorrentado ele, um misterioso grimório de 5 folhas surgiu, todo podre, para falar a verdade, sujo, escolhendo o Asta como o portador e dando a ele a capacidade da anti-magia. Com o tempo, ele aprimorou não só essa habilidade, como também aprendeu a lutar com espadas, usar o Ki e se tornou um cavaleiro mágico extremamente habilidoso e essencial para o reino. E hoje a gente vai falar um pouquinho de todos os poderes e as habilidades que o Asta tem em Black Clover. E são muitas, então vem comigo. A força física e a resistência do Asta é um dos principais atributos dele, já que como ele nunca teve magia, ele sempre investiu muito nos seus treinamentos ali para ficar com os músculos fortes, para poder compensar essa falta. Isso fez com que ele fosse capaz de aguentar muito mais peso, correr muito mais tempo e, obviamente, aguentar batalhas mais longas, porque ele tinha maior resistência e maior capacidade de absorver impactos, mais força bruta, o que beneficia muito ele na luta corpo a corpo. O nível de força física dele é tão grande que ele consegue fazer 1000 flexões de pino com uma mão só e até abrir buracos em paredes sem se machucar. Eu já uma vez dei um murro na parede, quase quebrei a mão. Isso significa que o Piá é muito brabo. Mas graças a isso que ele foi capaz de conseguir manusear as espadas que vieram com o Grimório com o tempo, com tanta facilidade e leveza que até parecia que elas eram de plástico, gente, é uma loucura. Isso também contribuiu para que ele tivesse uma resistência acima do comum, o que faz com que ele consiga continuar de pé mesmo depois de levar na cara múltiplos ataques consecutivos. Bate, bate, bate e o Asta não cai. Quer dizer, às vezes ele até cai, mas aí ele levanta de novo. O fato dele não ter mana nenhuma deu para ele a possibilidade também de usar a antimagia, que é o atributo do protagonista, ali, o grande atributo protagonista da história, vamos dizer assim, ali em Black Clover. Como a antimagia basicamente drena a magia de quem toca ela ou é tocado, o Asta consegue utilizar esse atributo sem sofrer o enfraquecimento que ela causaria, porque ele não tem nada para ser drenado. E além dos vários benefícios que a antimagia traz para o Asta, ela torna ele indetectável para os sensores de mana e também torna ele imune a substâncias que drenam a vida no submundo. Depois de finalmente conseguir conquistar o seu Grimório, que veio com uma espada antimagia dentro, o Asta precisou aprimorar suas técnicas como espadachim, já que no começo ele tinha um estilo mais bruto e mais áspero, por não estar usando ali uma espada convencional, a espada que ele usava era gigante. Ele então recebeu um treinamento do Fanzel e daí por diante ele foi desenvolvendo essa habilidade através da experiência nas batalhas mesmo. Quando ele aprende a fazer a detecção ali através do Ki, ele consegue aprimorar os golpes usando essa e as outras espadas que ele foi ganhando ao longo da sua jornada até se transformar num guerreiro pró-eficiente nesse tipo de manuseio de arma. Falando em Ki, foi com o Capitão Yami que ele aprendeu a usar esse princípio que é originário lá do País do Sol, a terra natal do famoso Sukehiro, e que permite que ele use uma espécie de sexto sentido para conseguir entender qual é que vai ser a rota do inimigo, ou o golpe dele, o que o golpe dele vai fazer ali, e permitindo desse jeito ele se defender e reagir a ataques prevendo mesmo o que o adversário está fazendo através de uma leitura dessa energia. Fora isso, saber fazer essa leitura do que permitiu para o Asta também que ele pudesse ler as intenções, as emoções das pessoas, se elas são boas, más, amigas ou inimigas, e até os sentimentos que elas estão tendo naquele momento, como aconteceu com a irmã do Yami Sukehiro, que eu não vou dar spoiler para quem não leu o mangá, acho que acabei de dar um spoiler,
Essa soma de força física acima da média com a antimagia e com a percepção do Ki deram para o Asta um instinto de luta aprimorado, fazendo com que ele tivesse ali em diversos momentos a capacidade de mover o corpo dele de forma inconsciente e de um jeito que fizesse com que ele se defendesse ou atacasse melhor, além de uma velocidade muito acima da média, que permite que ele consiga acompanhar os movimentos dos adversários, se esquivar de ataques e até realizar ataques surpresas. A gente viu muito isso na luta dele contra o Lucifero, né, que era absurdamente rápido, mas mesmo assim o Asta em vários momentos conseguiu acompanhar. E apesar de muitos personagens dentro da obra chamarem ele de burro ele não tem nada, tá, gente? Muito pelo contrário. O Asta é capaz de analisar as situações, interpretar elas e definir o que fazer em curto espaço de tempo. Então ele consegue uma vantagem dentro das batalhas por causa disso. Ele é capaz de entender diversas situações em que ele está se encontrando ali e agir de forma extremamente tática quando é necessário, pensando inclusive em diversas táticas que podem ser usadas na situação em que ele se encontra no momento. E é muito difícil isso, porque você está lutando e você conseguir pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, você tem que ser inteligente. Fora isso, ele tem uma habilidade inata de aprendizagem, né? Então ele consegue aprender muito rápido os ensinamentos e os treinamentos passados para ele, como aconteceu quando ele aprendeu a usar o Ki no meio de uma batalha, né? Não tinha tempo de você aprender aquilo ali só com o Yami falando algumas coisas se você não fosse rápido, inteligente. Essa percepção e essa inteligência aguçada permite que o Asta aprenda a realizar golpes ou usar poderes, né? Como quando ele conseguiu explorar os poderes adormecidos da espada matadora de demônios só observando o dono original dela usando. Com o uso da antimagia, o Asta foi adquirindo espadas ao longo da sua jornada que permitiram que ele utilizasse várias formas diferentes desse poder. Ele pode invocá-las para poder anular, cortar, bloquear a magia dos adversários e fazer altas acrobacias ali diferentes. E atualmente ele tem 4 espadas na história. A primeira espada que ele ganhou foi a Matadora de Demônio, que pode ser ampliada estendendo a antimagia das bordas ali da lâmina, né, enquanto ele usa o lado plano dela para poder desviar feitiços que são lançados contra ele. Depois de 6 meses de treinamento que ele passou lá no Reino Hurt, ele ganhou a habilidade de controlar de forma remota a antimagia dentro da espada. Então ele dessa forma poderia invocar a espada de volta, né, como o Thor faz lá com o martelo dele, e também usar a antimagia que está dentro dessa espada para poder controlar ela e fazer a espada dela voar. Então, se você nunca entendeu como é que o Asta surfava com a espada no vento, é dessa forma. A segunda espada que o Asta adquiriu foi a Habitadora do Demônio, que ele pode usar para poder liberar cortes projetados, né, de antimagia, dando para ele a possibilidade de cortar os feitiços dos inimigos a longa distância. Então ela também permite que ele sugue emprestado a magia das pessoas ao redor dele e liberar ali cortes com a propriedade mágica que essa espada sugou. Se qualquer outro mago segurasse essa espada para tentar manusear ela, ele teria sua mana completamente esgotada. E só o Asta e o Lich, que é o dono original, né, da espada, conseguem utilizar ela. O nome da terceira espada é Destruidora de Demônios e ela tem uma habilidade conhecida como Quebra de Casualidade, que permite gerar uma espécie de tentáculos de antimagia que podem absorver e remover efeitos posteriores dos feitiços. Essa espada é tão poderosa nessa função que é capaz até de quebrar a magia da reencarnação, como Asta fez lá no arco dos Elfos. E durante a luta contra o Dante, o Capitão Yami empresta pro Asta a katana dele, e aí o braço do diabo dele reveste essa katana com antimagia, o que permite que os ataques do Asta causem danos tão fortes no Dante a ponto do cara ficar inconsciente. E olha que ele era praticamente imortal, nada derrubava o bichinho lá. Então ele nomeia essa espada como Demon Slasher Katana e mantém ela armazenada dentro do grimório dele quando não tá usando, já que o Yami foi raptado lá e só ficou a espada, né? Fora isso, quando ele usa ela, ele é capaz de cortar de forma seletiva o que ele quiser. Então, ele pode atingir só o alvo que ele tem em mente, né? Só o que ele quer atingir mesmo, sem causar danos a quem ele quer proteger. Então, pode estar ali todos os aliados dele na frente, do lado, no meio ali do inimigo, ele solta o poder e só quem é para ser atingido é. Como Asta é o portador do Grimório de 5 folhas, em que o Lieb habita, ele está ligado ao demônio, que possui a antimagia, e que concede para ele o acesso a essa energia, né? Entrando ali na forma Black Asta. Quanto mais poder ele manifesta, mais demoníaca a aparência dele fica, até que ele concorda em negociar o seu braço direito com o Lieb em troca de mais poder.
Quando esse acordo foi feito, o Asta ganhou um aumento muito significativo de força que permitia até que ele anulasse a singularidade de gravidade e revestir também armas adicionais com antimagia, apesar dele estar limitado ali a 50 segundos de uso. Depois disso, o Asta passou por um ritual em que ele firma o contrato de igualdade com o Lieb e eles treinam para aprenderem a se unirem, a fazer a fusão, né? Essa primeira união, apesar de não estar aperfeiçoada, aumenta muito os poderes da antimagia, mas durava só 5 minutos, o que foi suficiente, inclusive, para o Asta vencer ali e salvar a vida do Nat, né? Para poder vencer os demônios lá que estavam lutando contra ele, quase matando o nosso amiguinho lá. Quando esse limite é atingido, a união se desfaz automaticamente e o Asta acaba sentindo dores fortíssimas pelo corpo todo como resultado de ter levado, né, o seu corpo até o máximo. Ele só não fica pior porque ele tem a força física aprimorada, como eu já falei aqui. Inclusive, se ele não tivesse o físico tão aprimorado, eu suponho que ele nem aguentaria o peso dessa união com o Lieb. Provavelmente, talvez ele até morresse, né? Fora isso, eles ficam 30 minutos sem poderem se fundir de novo, nem usar a forma Black Asta. Só que se eles saírem do modo união de forma prematura, eles conseguem se unir de novo com o tempo que ainda faltava para ela acabar. Durante a luta contra o Lucifero, o Asta descobre o passado do Lieb e isso faz com que eles dois criem uma sintonia total de motivações e permite que eles pudessem alcançar o modo união definitivo, que é a versão mais avançada e totalmente completa dessa fusão entre os dois. Dessa forma, a velocidade, a força, a sensibilidade e a antimagia do Asta ficam ainda mais fortes e as habilidades deles são altamente aprimoradas. O cara vira um monstro, gente. O modo união definitivo também permite que o Asta concentre, né, a força dele numa parte específica, concentre esse poder de antimagia numa parte específica dele, ali no corpo, ao invés de espalhar por tudo, fazendo com que esse poder seja mais denso e ainda mais forte, além de ter um limite um pouco maior, né, estendido por 10 minutos. O Asta fica tão poderoso nessa forma que ele é até capaz de anular qualquer magia próxima a ele sem nem tocar no mago, só que nessa ocasião até o dos aliados dele, né. Se não bastasse tudo isso, agora lá no País do Sol, além de estar aprimorando a capacidade de batalha, o Asta está aprendendo a usar o Zeten, em que ele é capaz de, através dessa habilidade, usar o próprio Ki para concentrar sua antimagia em um dos seus braços e liberar ela numa barra rápida para baixo, anulando, né, toda a mana e energia vital do golpe ali, do ser que for atingido por esse golpe, e drenar de dentro para fora e finalizar a vida que tiver nela. Bom, gente, essas são aí várias habilidades e vários poderes do Asta, e eu acredito que muito mais ainda tá por vir, porque apesar de estarmos no arco final de Black Clover, a gente sabe que vai demorar uns 2 anos e meio até chegar à finalização da obra. Conta pra mim o que você acha aí dos poderes do Asta e qual das katanas dele você mais gosta. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!